Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus para o livro de Salmos. Iremos ler hoje o capítulo número 11. Leiamos então, meus irmãos. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre o perverso brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meu irmão e minha irmã, esses salmos, Calvino vai dizer que ele é dividido em duas partes. A primeira parte, onde o salmista vai nos fazer lembrar, nos fazer observar a história que aconteceu com a vida dele, onde ele escreveu que ele estava numa angústia, numa situação onde ele estava sendo colocado para fora do seu país, estava sendo convidado a se retirar, e nesse convite que o fazia se retirar, fazia com que ele, ao se exilasse, ele ficasse preocupado, porque aquele exílio que era criado para ele, na verdade, era uma forma de querer pegar fora dos portões ou dos muros da cidade de Jerusalém, para possivelmente eliminá-lo. Que não se tratava de nada mais, nada menos do que uma armadilha para querer destruí-lo. Mas ele vai dizer também, nesses salmos, que o Senhor é um forte refúgio, que o Senhor vai o salvar e vai o livrar de forma milagrosa, como sempre tem feito. Assim como o Senhor sempre tem feito o livramento meu e o livramento seu, que está nos ouvindo agora. Leiamos, irmãos, e vejamos como Davi quer que nós aprendamos a palavra de Deus. O título do salmo significa o Senhor é forte refúgio. E o subtítulo vai dizer ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Ele começa dizendo, no Senhor me refugio. O salmista vai dizer para mim e para você que nós devemos nos guardar, nos proteger, devemos nos preparar, devemos nos prover, devemos prever para precaver. Mas tem momentos na nossa vida que só o Senhor é que pode nos dar o último socorro. E ele fala, no Senhor eu me refugio. No Senhor eu me protejo, porque se eu tiver com o Senhor, o que o ímpio poderá fazer comigo? Ele é meu protetor. É como se Davi dissesse, meus irmãos, que ele estando dentro de uma casa, ao redor daquela casa tem um muro, e para fora dos muros tem a força do Estado que o lhe protege. Ele compara o refúgio como uma parede, um muro que é intransponível, uma casa que dificilmente ela pode ser penetrada, porque é o seu alto refúgio. Por isso que no título ele fala, o Senhor é forte refúgio. E ele fala, no Senhor eu me refugio, porque ele é um forte refúgio. Davi está nos ensinando nesse momento de que sempre temos que confiar que o Senhor é nosso forte refúgio. E ele vai continuar dizendo, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Esse versículo, o salmista está nos dizendo que aquele ímpio que está lá em Jerusalém, que possivelmente talvez seja a custe do capítulo 7 de Salmos,
aquele que parente pode ser do rei Saul, porque ele é benjamita, então pode ser que os da tribo de Benjamim não concordem muito com as vitórias que Davi está conseguindo ganhar, com as vitórias que Davi está conseguindo, naquele momento da sua luta, trazer sucesso para a vida de Saul e sucesso para a vida de Israel. Possivelmente eles também já tinham ouvido que Davi tivera sido ungido e que Samuel, que já tinha ungido Saul, então a partir do momento que ungiu Davi, significa que era uma sucessão de reinado. E possivelmente os que são da tribo de Benjamim estariam um tanto aflitos, porque Davi era da tribo de Judá. Talvez ia ter uma mudança no governo. Então as pessoas que estavam naquele governo estavam muito apegadas, que ele vai contar aqui, e vão dizer para ele assim: foge como pássaro. E aqui é que nasce o pecado. Nasce o pecado ou demonstra o pecado do ímpio. Porque nós vimos que Santo Agostinho nos ensina que o medo de perder o que eu tenho e a vontade de alcançar o que não tenho é a nascente do pecado. Esses homens estavam tão apegados às suas funções e seus cargos que, ao temer a presença de Davi e seu possível reinado e a mudança dos seus cargos, de suas funções, disseram a ele: foge. Nenhum deles chegou a dizer assim: se abriga conosco, Davi, porque você realmente trouxe muitas vitórias para Israel. Você derrotou Golias e outras vitórias que aconteceram por aqui. Você permitiu com que muitos reis se dobrassem a nós e nossos tributos aumentaram. Você fortaleceu o nosso estado e, se você for rei, vai fortalecer mais ainda. Fique conosco. Não. Ele não estava preocupado em fortalecer o estado, de dar mais garantia de vitória para Israel. Ele disse: foge. Foge como pássaro para o teu monte. Foge para o teu deserto, para o teu monte. Foge. E Davi disse: porque eis aí os ímpios. Armam o arco, dispõem tua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ele fala: eis aí o que eles estão querendo. Eis aí o que eles fazem. Porque quando Davi fugiu, ele vai lembrar que aqueles que mandaram ele fugir foi o que os perseguiram. E como era muito difícil Davi se esconder num reinado tão grande como o reinado de Saul, facilmente o encontravam. Por mais que ele corresse de uma vila para outra, ele ia ser encontrado facilmente. De caverna para outra, ele iria ser encontrado. Mas Davi vai dizer para nós, para mim e para você, que somos muitas e muitas vezes afligidos. Onde que às vezes, como disse João Calvino, pela ponta de um cabelo nós ficamos nos agarrando e protegendo-nos contra 1000 mortes. Somos afligidos. Ele vai nos dizer que a esperança somente no Senhor. Quando ele vai dizer no verso seguinte: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer os justos? Ora, se tudo que eles armaram, se tudo que eles planejaram, tudo que eles forjaram, auto se destruiu ou se destruiu, que eu poderei fazer senão agradecer a Deus? Porque Davi, aqui ele observa que não foi nada, nenhuma força dele, nenhuma estratégia dele, nada da parte dele garantiu com que ele saísse livre dessa situação. E ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, meu irmão e minha irmã, os fundamentos, as intenções do ímpio, dos perversos, é matar, roubar e destruir. Porque eles querem permanecer onde estão, querem crescer o que têm. Essa é a força dele, essa é a vontade deles. Mas o Senhor está conosco. Porque ele vai dizer assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor
o seu trono. O Senhor está no seu santo templo e assentado no seu trono. E Ele, do céu, o Senhor controla tudo o que acontece na face da terra. O Senhor julga, o Senhor controla, porque Ele é soberano. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sonda os filhos dos homens. Quando Ele fala sonda, é mais do que ver. Ele compreende, Ele entende os filhos dos homens. Ou seja, Ele entende e compreende qual é a intenção do ímpio nas suas palavras. Que o ímpio, por mais que ele chegue com a palavra mansa, mas ele compreende a malvadeza dentro do coração dele. Que o ímpio, por mais que chegue com a palavra de paz, mas ele entende que ele, lá no íntimo, ele quer guerra. Porque o Senhor sonda. Nós, eu e você, meu irmão e minha irmã, podemos, ao ouvir o ímpio, que nós não sabemos quem são, nós pensarmos que realmente ele nos fala com o coração, nos fala com a alma, que ele realmente quer nos ajudar. Mas, se por acaso ele nos enganar, não esqueçamos nunca, nunca eu e você. O Senhor está no seu santo templo, no céu tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Porque o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor põe à prova o justo, sim, o Senhor nos põe à prova. Porque o Senhor, quando nos colocou nesse mundo, eu e você, meu irmão e minha irmã, Ele nos colocou para que nós possamos um dia glorificá-lo e amá-lo. Porque Deus, ao nos criar, Ele nos criou com o propósito de que eu e você pudéssemos um dia morar com Ele e servi-lo para sempre. Esse é o propósito da criação dos homens. Louvar a Deus e engrandecê-lo eternamente. Mas para isso, nós e quantos aqui na terra, teremos que passar por provações, sim, por aflições. Seremos preparados, seremos forjados para mais e mais resplandecermos a glória de Deus em nossas vidas, para que o perfume de Cristo seja exalado. Essa é a intenção das nossas privações. Essa é a intenção. E também para que nós percebamos que nós não temos força de vencer o ímpio, que é Deus que vence por nós. Que é Deus que nos vigia, nos guarda. Que é Deus que nos protege. E que quando nós observarmos que o Senhor nos libertou, temos que fazer como o salmista Davi. Não temos que nos esquecer, temos que sempre nos lembrar que o Senhor nos guarda, porque Ele é nosso alto refúgio. E Ele faz assim: fará chover sobre o perverso brasa de fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e ventos abrasador será parte do seu cálice. Nós vamos ver em Apocalipse como é que o apóstolo João, na sua visão, teve a respeito sobre os últimos dias. Leamos aqui em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 11, ele vai dizer assim: continue o injusto fazendo a injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. Aqui ele não está dizendo que o injusto venha fazer a justiça. Não, continue o injusto fazendo a injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Veja que aqui o Senhor Deus está falando no livro de Apocalipse que o ímpio continue na sua prática de impiedade.
E no versículo 7 ele vai dizer: eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras deste livro, que somos eu e você. Já no capítulo 21 de Apocalipse, e no versículo 8, ele vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Quando ele fala os mentirosos, é aquele que se usa da mentira como ferramenta de trabalho. É aquele que se usa da mentira como uma forma de chegar aonde ele quer chegar e não confia de forma nenhuma que Deus o pode resgatar ou salvar. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E nós vimos aqui no Salmos 11 que o profeta Davi vai dizer que, no versículo 6, fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. E esse cálice, quando eles forem beber, não será gota a gota, como disse João Calvino, será por inteiro. Beberão de uma vez, porque eles assim sempre se mantiveram. E por que o Senhor faz desta forma? A gente vai ver no versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Senhor é justo porque, quando Ele nos criou, para que mantesse os seus filhos para um dia servi-lo e amá-lo e adorá-lo, Ele mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados meu e seu. Em João 3,16, a palavra de Deus vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou de tal maneira, Ele amou o justo de tal maneira, Ele amou o seu escolhido de tal maneira, que deu seu Filho para pagar pelos meus pecados e os seus pecados. Ele morreu para que nós morrêssemos com os pecados com Ele. E Ele ressuscitou para que um dia nós possamos ressuscitar e vê-lo de novo. Ver o nosso Deus Pai. Por isso que Ele diz assim no último: aos retos lhe contemplarão a face. Nós veremos a face de Deus. Alguns dizem que a tradução, os retos lhe contemplarão a face, a exemplo de Calvino, vai dizer que nesse momento não seriam os retos lhe contemplarão a face, mas vem a bater com o texto quando fala que o Senhor contemplará os retos. Mas seja o Senhor contemplar os retos, Ele está olhando aquelas pessoas que são justas, e seja os retos contemplarão a face do Senhor, de uma forma ou de outra, o que nos importa saber, eu e você, é que o Senhor é o forte refúgio nosso. Refúgio na tribulação. Ele é aquele que nos consola, é aquele que nos guarda, é aquele que nos prepara para morarmos eternamente com Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo agora, saiba que o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda. Tenhamos fé, tenhamos esperança e pelo amor de Cristo Jesus, acreditemos que essa pandemia nós vamos passar e vamos superar, porque o Senhor é o nosso forte refúgio. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém, meus irmãos e minhas irmãs.